Algumas cicatrizes nunca saram. Elas apenas formam uma crosta e você aprende a conviver com a dor, como um osso quebrado que sente a chuva antes dela chegar. Eu sou Sarah Jane Whittaker, hoje uma velha de 76 anos, balançando em minha cadeira na varanda de uma casinha no interior do Tennessee, onde vejo as estações mudarem. Mas, por dentro, ainda carrego o peso de uma menina de 14 anos, arrancada de sua infância, vendida como mercadoria para um homem cruel que roubou meus sonhos. Minha história é um grito contra a injustiça, um testemunho de raiva e resistência que precisa ser ouvido. Se você está escutando, por favor, deixe um nos comentários para mostrar que está comigo, que minha voz ecoa em seu coração. E se puder, curta este vídeo para que mais pessoas conheçam essa verdade dolorosa. Vamos garantir que histórias como a minha não sejam esquecidas. Eu nasci em um vilarejo minúsculo no norte do Alabama, tão pequeno que mal tinha nome. Apenas uma encruzilhada com uma igrejinha batista, uma loja geral e fazendas espalhadas entre riachos e colinas. Vivíamos em uma casa simples, uma shotgun house, onde um tiro disparado pela porta da frente atravessaria todas as divisões sem tocar uma parede. 5 quartos apertados, cheios de 8 crianças e 2 pais exaustos. Meu pai trabalhava como meeiro, cultivando algodão, em anos que oscilavam entre ruins e piores. Minha mãe mantinha a casa em ordem com uma colher de pau e versículos da Bíblia. Eu era a filha mais velha, o que significava ser a mão direita da mamãe desde que aprendi a andar. Antes dos 10 anos, eu já cozinhava o café da manhã, cuidava dos irmãos menores, lavava roupas no riacho e terminava as tarefas antes do pôr do sol. A escola era um luxo raro. A mais próxima ficava a 5 quilômetros, e durante a plantação e a colheita, papai precisava de todas as mãos nos campos. Nos invernos, quando a terra endurecia, eu conseguia alguns meses de aula, aprendendo a ler e fazer contas simples. A professora, Sra. Carter, dizia que eu tinha uma mente rápida e me dava livros para levar para casa. Eu os lia à luz de um lampião de querosene, sonhando com lugares além das linhas do nosso condado. Nós não éramos a família mais pobre da região, mas vivíamos no fio da navalha. Carne era comida de domingo, quando havia. O resto da semana era pão de milho, feijão e o que conseguíamos plantar. Açúcar comprado na loja era presente de Natal. Nunca tive uma boneca que não fosse feita de palha de milho ou retalhos, mas tinha sonhos. Sonhos grandes. Eu via o ônibus Greyhound passar pelo vilarejo 2 vezes por semana e imaginava para onde ele poderia me levar. Adorava subir na grande árvore de carvalho atrás de nossa casa, mais alto que meus irmãos ousavam, até ver as montanhas Blue Ridge ao longe. Lá de cima, o mundo parecia imenso, maior que nossa vida de luta. Eu me sentava nos galhos, planejando minha fuga. Talvez eu pudesse ser professora, trabalhar em uma loja chique em Birmingham, ou até ir para Nashville, onde a música tocava a noite inteira. Mas tudo mudou no verão em que completei 14 anos. Eu ainda dormia em um colchão no chão com minhas irmãs mais novas, vestia roupas remendadas, sonhava na árvore de carvalho. Estava na beira da feminilidade, mas ainda era uma criança, longe de estar pronta para deixar a infância para trás. Foi numa manhã quente de verão, com o ar pesado como uma manta de lã, que tudo desmoronou. Eu estava na cozinha, ajudando mamãe a sovar massa para biscoitos com farinha até os cotovelos, quando papai me chamou. Sua voz tinha aquele tom grave que fazia todos os 8 filhos pararem no mesmo instante. Sarah Jane, vem cá, preciso falar com você. Limpei as mãos no avental, olhei para mamãe, mas ela desviou o olhar, e uma sensação fria e pesada se instalou em meu estômago. Caminhei até a sala, onde papai estava sentado na única poltrona estofada da casa, reservada só para ele. Não era um homem grande, mas sua presença enchia o cômodo. Suas mãos, calejadas e manchadas de terra, seguravam um cigarro apagado. Ele não falou de imediato, apenas me encarou, rolando o cigarro entre os dedos. Senta, menina,
disse apontando para o banquinho de madeira aos seus pés. Sentei, mãos cruzadas no colo, o coração já disparado, sem saber por quê. Você tem 14 anos agora. Ele começou, riscando um fósforo na sola da bota. É hora de ser mulher. Assenti sem entender, pensando que talvez fosse sobre os ciclos mensais que haviam começado no ano anterior, que mamãe explicara de forma breve e fria. Mas então ele continuou. Combinamos um casamento para você. Está tudo acertado. Amanhã você vai para a casa dele. O mundo parou. Os grilos do lado de fora silenciaram. O ar nos meus pulmões virou pedra. Casamento? Minha voz saiu como um sussurro. Sim, ele respondeu, firme. Seu noivo já tratou tudo comigo. Meus olhos dispararam para a porta, buscando mamãe, buscando salvação. Ela estava lá, de pé, o rosto fechado, olhando para o chão. Naquele momento, soube que não haveria ajuda dela. Eu não quero casar, papai. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. A mão dele desceu com força no braço da poltrona, me fazendo pular. Não tem querer, Sarah Jane. Você acha que mulher escolhe. Mulher obedece. Eu tremia, o corpo inteiro vibrando, como um coelho preso numa armadilha. Quem é ele? Consegui perguntar, a voz quase inaudível sobre o martelar do meu coração. Papai deu uma longa tragada no cigarro, soltando a fumaça antes de responder. Seu futuro marido é o Sr. Amos Caldwell. O nome caiu sobre mim como uma pedra. Amos Caldwell era um fazendeiro rico, dono da maior casa do condado, um viúvo de 50 anos com 3 filhos adultos, o mais novo mais velho que eu. Ele era dono da máquina de descaroçar algodão onde papai levava nossa colheita, dono da loja onde comprávamos o que não podíamos cultivar. Um homem que atravessou a depressão com sua fortuna intacta, sem nunca sujar as mãos nos campos. Levantei de repente, a respiração curta e rápida. Papai, pelo amor de Deus, ele é velho o suficiente para ser meu avô. Não posso casar com ele. O tapa veio tão rápido que não vi chegar. Me jogou de volta ao banquinho, a bochecha ardendo, o gosto de sangue na boca onde meus dentes cortaram o interior. Você vai casar com ele e ser uma mulher respeitável, papai disse, a voz fria e final. O Sr. Caldwell pagou um bom dote por você. Não cause problemas. E então, como se a traição do meu próprio pai não fosse suficiente, minha tia Clara entrou na sala com um sorriso venenoso nos lábios. Ela era irmã da mamãe, uma mulher amarga que vivia de favores e fofocas, sempre invejando a pouca estabilidade que nossa família tinha. Sarah Jane, sua ingrata, ela cuspiu, os olhos brilhando com malícia. Você deveria estar beijando os pés do seu pai por essa chance. Uma menina como você, com nada além de trapos e sonhos idiotas, vai viver como rainha na casa do Sr. Caldwell. E ainda por cima, ele perdoou as dívidas da nossa família na loja dele. Você vai desperdiçar isso? Fiquei olhando para ela, o choque se misturando à raiva. Clara não só apoiava essa venda da minha vida, mas tinha ajudado a orquestrá-la, provavelmente ganhando algo em troca. Sua traição cortou mais fundo que o tapa do papai. Mamãe, ainda calada, baixou a cabeça ainda mais, como se quisesse desaparecer. Meu irmão mais novo, Caleb, de 12 anos, estava espiando pela porta, os olhos arregalados de angústia, mas sem poder fazer nada. Naquela noite, não dormi. Minha irmãzinha, Ellie, de 8 anos, sentiu minhas lágrimas enquanto dividíamos o colchão no chão. Por que você tá chorando, Sarah? Ela sussurrou no escuro. Como explicar a uma criança que amanhã eu seria entregue a um estranho? Que nunca mais dormiria naquela casa, nunca mais subiria na nossa árvore de carvalho, nunca mais sonharia com uma vida que fosse minha? Apenas a abracei, memorizando o cheiro dos seus cabelos, a tepidez do seu corpo pequeno contra o meu.
Na manhã seguinte, mamãe me vestiu com meu vestido de domingo, um tecido azul desbotado, remendado nos cotovelos, o único que eu tinha de decente. Suas mãos tremiam enquanto trançava meu cabelo. "Seja forte, minha filha", ela sussurrou, os olhos finalmente encontrando os meus, cheios de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. "Vai ficar tudo bem." Mas nós duas sabíamos que era mentira. Lá fora, um carro esperava. Um automóvel de verdade, preto e brilhante. Uma raridade na nossa estrada de terra. Amos Caldwell desceu do banco traseiro, alto, em um terno impecável, o cabelo grisalho penteado para trás, o rosto sério sob um chapéu de aba larga. Ele me olhou de cima a baixo, como se avaliasse uma vaca no mercado. "Garota bonita", disse, a voz fria e calculista. "Vai me dar filhos fortes." Meu estômago revirou. Quis vomitar, quis correr, quis subir na minha árvore e nunca descer. Mas a mão do papai estava no meu ombro, me empurrando para a frente. Amos abriu a porta do carro, gesticulando para que eu entrasse. Virei-me uma última vez para olhar minha casa. As tábuas desgastadas, a varanda torta, os rostos dos meus irmãos espiando pelas janelas. Mamãe estava lá, braços cruzados sobre o peito, como se tentasse se segurar inteira. Caleb, escondido atrás dela, me lançou um olhar que prometia algo, uma faísca de rebeldia que eu não podia decifrar. Enquanto o carro se afastava, a poeira subindo atrás de nós, vi minha infância desaparecer pela janela traseira. Naquele momento, soube que meu destino não me pertencia mais. A viagem até a propriedade de Amos foi um pesadelo em câmera lenta. Cada solavanco na estrada de terra sacudia meu corpo, mas nada doía mais que a sensação de ser levada para um futuro que eu não escolhi. Amos estava ao meu lado, em silêncio, mas seus olhos me espiavam de vez em quando, como se avaliassem o que ele havia comprado. Eu queria desaparecer, virar poeira junto com aquela estrada que parecia não ter fim. Minha casa ficava para trás. Meus irmãos, minha mãe, o pouco de infância que me restava. À minha frente, um homem de quase 50 anos que havia comprado minha vida como se compra um cavalo de trabalho. A mansão de Amos surgiu no horizonte, uma construção colonial branca com colunas que pareciam perfurar o céu. 20 acres de terras ricas, com pomares de pêssego, estábulos e campos de algodão se estendendo até onde a vista alcançava. A casa era maior que nossa igreja, com janelas de venezianas e uma varanda com cadeiras de balanço que nunca se moviam. Quando o carro parou na entrada de Cascalho, meu garganta se fechou. Trabalhadores do campo pararam para nos observar, seus olhos carregados de curiosidade e algo que parecia desconfortavelmente com pena. Uma mulher de rosto severo, vestida com um uniforme cinza impecável, esperava nos degraus da entrada, mãos cruzadas como se estivesse em um funeral. "Bem-vinda, senhorita Whittaker", disse ela, a voz seca como folhas de outono. "Sou a senhora Langley, a governanta. Espero que sua viagem tenha sido agradável." Agradável? Como se eu tivesse vindo por vontade própria, como se isso fosse uma visita social e não minha prisão. "Por aqui, por favor", ela continuou, sem esperar resposta. "Você precisa se arrumar para a cerimônia." O interior da casa era fresco e escuro, o ar pesado com o cheiro de cera de abelha e algo floral que eu não conseguia identificar. Meus pés descalços afundaram em tapetes mais macios que qualquer cama em que eu já dormira. Retratos de estranhos de rostos sérios me encaravam das paredes de madeira escura. Tudo brilhava. O corrimão, as mesas laterais, o espelho ornamentado no corredor que refletia uma garota apavorada com uma marca roxa começando a surgir na bochecha. A senhora Langley me levou a um quarto maior que toda a nossa casa. Um vestido branco estava estendido sobre uma cama de dossel, junto com roupas íntimas mais finas que qualquer coisa que eu já tocara.
O Sr. Caldwell quer que você esteja apresentável, disse ela, olhando meu vestido azul desbotado com desdém. O banheiro é ali. Lave-se bem. Volto em 30 minutos para ajudar com seu cabelo. Quando ela saiu, fiquei paralisada no centro do quarto, com medo de tocar em qualquer coisa. As janelas eram altas, quase do chão ao teto. Por um momento louco, considerei abrir uma, escalar e correr até minhas pernas cederem. Mas para onde iria? Quem acolheria uma garota fugitiva sem dinheiro, sem educação, com um homem poderoso atrás dela? Eu estava presa, tão certamente quanto se o quarto fosse uma cela. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol, na capela da família Caldwell, uma construção de pedra na borda da propriedade. Sem amigos, sem família, apenas alguns figurões locais, associados de negócios de Amos e os empregados da casa, alinhados em filas organizadas. Papai estava sentado na frente, usando sua única camisa decente, recém-passada. Ele não olhou para mim enquanto eu caminhava pelo corredor. O pastor, um homem magro com olhos fundos, falou de dever e obediência, do papel sagrado da mulher como esposa e mãe. Não mencionou amor, não mencionou escolha. Você, Sarah Jane Whittaker, aceita este homem como seu legítimo esposo? Uma pergunta que não era pergunta, uma escolha que não era escolha. Minha voz era tão pequena que mal a ouvi. Sim. E assim, aos 14 anos, me tornei Sra. Amos Caldwell. Houve uma pequena recepção depois, na casa principal. As pessoas comiam sanduíches minúsculos e bebiam champanhe, conversando em voz baixa que silenciava quando eu me aproximava. Não comi. Não conseguia. Meu estômago era um nó de pavor, contando os minutos até que todos fossem embora e eu ficasse sozinha com ele. Papai partiu sem se despedir, apenas apertou a mão de Amos, acenou uma vez na minha direção e subiu na caminhonete de um vizinho, $20 mais rico do que estava naquela manhã. $20. O preço da sua filha mais velha. Mas a traição mais cruel veio na recepção. Tia Clara, com um vestido emprestado que mal cabia, aproximou-se de mim com um copo de vinho na mão, o sorriso falso brilhando. Você deveria estar agradecida, Sarah Jane. Ela disse alto o suficiente para que os convidados ouvissem. Muitas garotas dariam tudo para estar no seu lugar, vivendo como uma dama, com roupas finas e uma casa como essa. E você, choramingando como se fosse uma tragédia, quer saber? Eu mesma sugeri seu nome ao Sr. Caldwell. Ele precisava de uma esposa jovem e você precisava de um futuro. Você vai me agradecer um dia. Cada palavra era um punhal. Minha própria tia, alguém que deveria me proteger, havia me vendido, provavelmente por uma promessa de favores ou dinheiro. A raiva queimava em meu peito, misturada com humilhação, enquanto os olhares dos convidados pesavam sobre mim. Até mesmo o pastor desviou os olhos, como se minha dor fosse inconveniente. Quando a noite caiu e os últimos convidados partiram, a Sra. Langley se aproximou, o rosto talvez com um traço de pena, mas tão rígido que era difícil ter certeza. O Sr. Caldwell está esperando por você no quarto principal, ela disse baixinho. No topo da escada, fim do corredor. Fiquei parada na base da grande escadaria por o que pareceu uma eternidade, as pernas se recusando a me levar. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac constante do relógio de pêndulo no vestíbulo, contando os últimos segundos de liberdade que eu nunca recuperaria. Finalmente, forcei-me a subir, cada degrau como se eu estivesse andando em melaço, o corpo ficando mais pesado a cada passo. Cheguei à porta que ela indicara. Levantei a mão para bater, então percebi com um vazio nauseante que não precisava bater. Supostamente, aquele era meu quarto agora também. Dentro, o quarto principal era mal iluminado, apenas por uma lâmpada na mesinha de cabeceira.
Amos estava sentado em uma poltrona perto da janela, fumando um charuto, a jaqueta removida, as mangas arregaçadas. Ele ergueu os olhos quando entrei, mas não se levantou. "Venha cá, Sarah Jane", disse, a voz carregada de uísque. Caminhei rigidamente pelo quarto até ficar diante dele, os olhos fixos no tapete. "Você é minha esposa agora", ele disse, estendendo a mão para tocar meu cabelo. "Sabe o que isso significa?" Assenti, embora não soubesse, não de verdade. Mamãe nunca me explicara o que acontecia entre um homem e sua esposa, apenas que era meu dever obedecer e ter filhos. As meninas mais velhas na escola sussurravam coisas às vezes, mas seu conhecimento era tão fragmentado quanto o meu. "Bom", ele disse, levantando-se, me dominando com sua altura. "Então, você sabe o que eu espero." O que aconteceu naquela noite vive nas sombras mais escuras da minha memória, trancado em um lugar que tentei por décadas esquecer. Mas algumas coisas não podem ser esquecidas, apenas suportadas. A alvorada me encontrou encolhida na beira da cama, lágrimas silenciosas encharcando um travesseiro mais fino que qualquer um em que eu já dormira. Meu corpo não era mais meu, de mais maneiras que uma. Naquele momento, enquanto o sol nascia, entendi que minha vida nunca seria minha novamente, a menos que eu encontrasse uma maneira de lutar. Antes de terminar este capítulo doloroso da minha vida, quero saber de onde você está ouvindo minha história. Me emociona pensar que minhas palavras podem alcançar lugares que nunca vi, tocar corações em cidades e vilarejos que só sonhei. Se puder, deixe um nos comentários para me mostrar que está aqui, que minha história importa para você. E por favor, curta este vídeo. Isso ajuda mais do que você imagina. Garante que minha verdade, e a de tantas outras mulheres, não seja esquecida. Vamos juntos fazer com que essas histórias sejam ouvidas, para que nenhuma garota passe pelo que eu passei em silêncio. Os dias na mansão de Amos Caldwell eram como viver em uma prisão disfarçada de palácio. Cada canto brilhava com opulência. Tapetes persas, lustres de cristal, móveis que valiam mais que a fazenda inteira do meu pai. Mas para mim era uma gaiola, e eu era o pássaro com asas cortadas. Aos 14 anos, eu, Sarah Jane Whittaker, me tornei a Senhora Caldwell, mas não havia nada de honroso ou romântico nesse título. Era uma corrente invisível, apertada em volta do meu pescoço, e cada dia que passava me sufocava um pouco mais. Amos não era apenas um marido controlador. Ele era um monstro, cujas crueldades cresciam como ervas daninhas, envenenando cada pedaço da minha alma. E a governanta, Sra. Langley, com seu sorriso frio e olhos de falcão, parecia se deliciar em me ver sofrer, como se minha dor fosse um troféu para sua lealdade ao patrão. Minha vida na mansão seguiu um padrão rígido, como se eu fosse uma boneca em uma casa de brinquedo, movida pelas mãos de Amos. Eu acordava antes dele, vestia um dos muitos vestidos caros que a Sra. Langley encomendava para mim e tomava o café da manhã na sala de sol, olhando para jardins que eu não tinha permissão de tocar. O pessoal da casa, 3 criadas, um cozinheiro, um jardineiro e a Sra. Langley, me tratava com uma polidez distante, nunca esquecendo que eu era a esposa do chefe, mas nunca me aceitando como a verdadeira dona da casa. Minhas mãos, segundo Amos, deveriam permanecer macias, intocadas pelo trabalho. Eu não podia cozinhar os pratos simples da minha infância: pão de milho, feijão, frango frito ou torta de batata doce. O chefe francês contratado por Amos servia pratos que eu não conseguia pronunciar, em porções minúsculas, arrumados como obras de arte em pratos de porcelana mais caros que o salário mensal do meu pai. Eu era proibida de ir à cidade sozinha. Se precisava de algo, a Sra. Langley me acompanhava, vigiando cada interação com os lojistas como se eu fosse uma criminosa. Não podia escrever cartas sem que Amos as lesse primeiro.
Não podia fazer ligações sem ele ouvindo ao lado. Minha existência se reduziu às paredes daquela mansão e aos terrenos cuidadosamente aparados ao redor. Eu me tornei um fantasma em rendas e sedas, flutuando por cômodos que não podia limpar, dormindo ao lado de um homem que me via como posse, jantando em uma mesa onde só podia falar se me fizessem uma pergunta direta. A solidão era o pior de tudo. Sentia falta dos sussurros da minha irmã Ellie à noite, das risadas barulhentas dos meus irmãos, até das ordens severas da mamãe e dos comandos rudes do papai. Sentia falta de pertencer a algum lugar, mesmo que fosse um lugar pobre e difícil. Lá eu era Sarah Jane. Aqui eu era apenas a Sra. Caldwell, um nome que soava como uma vergonha sussurrada. A crueldade de Amos não se limitava ao controle. Ele gostava de me humilhar, de lembrar que eu não era nada além do que ele decidira que eu seria. Uma noite, durante um jantar com seus associados de negócios, ele me obrigou a ficar de pé ao lado da mesa, exibindo-me como um troféu. "Olhem, minha jovem esposa", ele disse, rindo enquanto segurava meu braço com força demais, deixando marcas que o vestido não escondia completamente. "Não é uma beleza? Uma garota do interior, mas estou moldando-a para ser uma dama." Os homens riram, e um deles, o Sr. Hargrove, um parceiro de negócios com olhos viscosos e um sorriso que me dava náuseas, se inclinou para perto de mim. "Você fez uma boa escolha, Amos", ele disse, a mão roçando meu braço de uma forma que fez minha pele arrepiar. "Uma garota tão jovem deve ser um deleite." Amos apenas riu, como se fosse uma piada, e mandou que eu me sentasse, enquanto eu lutava para engolir a bile que subia na garganta. Ninguém na mesa, nem os convidados, nem a Sra. Langley, nem os criados, disse uma palavra em minha defesa. Eles desviaram os olhos, cúmplices silenciosos, enquanto eu queimava de raiva e humilhação. Como podiam ficar calados diante disso? Como podiam permitir que uma menina de 14 anos fosse tratada como um objeto? Mas o pior veio semanas depois, quando Amos decidiu apagar qualquer traço da minha vida anterior. Ele me chamou ao seu escritório, um cômodo escuro cheio de livros que eu não tinha permissão de ler, e apontou para uma caixa no canto. Dentro dela estavam os poucos pertences que eu trouxera de casa, um lenço que mamãe havia bordado, um caderno onde eu escrevia meus sonhos, uma pedra lisa que Caleb me dera depois de um dia pescando no riacho. "Você não precisa mais disso", ele disse, a voz fria como gelo. "Você é minha esposa agora, não uma camponesa sonhadora." Então, ele me entregou um fósforo aceso e ordenou que eu queimasse tudo. "Faça isso, Sarah Jane, ou eu mesmo coloco fogo, e não vai ser só nisso." Tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, joguei meus tesouros na lareira, vendo as chamas devorarem o que restava da minha infância. A risada de Amos ecoou no cômodo, e a Sra. Langley, parada na porta, apenas observava com um sorriso cruel. Naquele momento, senti uma raiva tão profunda que parecia queimar mais quente que o fogo. Como um homem podia ser tão cruel? Como podia arrancar até as memórias de uma garota que já não tinha nada? Mas uma fagulha de esperança surgiu em meio à escuridão. Meu irmão Caleb, com seus 12 anos de coragem teimosa, arriscou tudo para me encontrar. Certa tarde, enquanto eu estava na varanda dos fundos, olhando as folhas caídas dançarem no gramado, uma das criadas, Elisa, uma mulher jovem com olhos gentis que sempre pareciam carregar um peso próprio, se aproximou. "Sra. Caldwell", ela sussurrou, olhando ao redor para garantir que ninguém nos ouvia. "Tem alguém querendo falar com você na porta da cozinha." Meu coração disparou. "Quem é?" "Diz que é seu irmão, Caleb. Diz que é importante." Corri para a cozinha com uma energia que não sentia há meses, meu coração batendo forte com a possibilidade de ver um pedaço da minha família.
Mas a senhora Langley já estava lá, com um olhar que poderia cortar vidro. Eu mandei aquele menino embora, ela disse, a voz afiada. Mas ele disse que vai esperar pela senhora na velha árvore de carvalho, na divisa da propriedade. Meu estômago se contorceu. Se eu fosse pega, as consequências seriam terríveis, mas era Caleb, meu irmão, meu aliado, a única pessoa que ainda parecia se importar comigo. Cubra por mim, Elisa, por favor, sussurrei, desesperada. Volto antes que alguém perceba. Elisa hesitou, o medo evidente em seus olhos, mas assentiu. Seja rápida, Sra. Caldwell, e cuidado. Saí pela porta dos fundos, correndo pelo gramado sul, mantendo-me perto da cerca viva para não ser vista da casa. Meu coração batia tão alto que eu temia que alguém pudesse ouvi-lo. A árvore de carvalho, antiga e imponente, ficava na esquina mais distante da propriedade, seus galhos se estendendo sobre o muro de pedra que marcava a divisa. E lá, encostado no tronco, estava Caleb, um menino magro em um macacão curto demais para suas pernas em crescimento. "Sarah!" ele exclamou, esquecendo a cautela, e nos abraçamos com força, como se pudéssemos nos segurar contra o mundo. Ele estava mais alto, o rosto começando a perder a suavidade de menino. Mas o sorriso, com um dente lascado de uma brincadeira antiga, era o mesmo. "Por que você veio aqui?" perguntei, enxugando lágrimas que não percebi que estavam caindo. "Está todo mundo bem? Como você me achou?" Caleb ficou sério. "Todo mundo está mais ou menos bem. Ellie chora por você às vezes à noite. Mamãe também, mas tenta esconder. Economizei dinheiro fazendo bicos depois da escola, peguei um ônibus e perguntei por aí, até alguém me dizer onde ficava essa casa." Ele hesitou, chutando o chão com a bota gasta. "As pessoas na cidade falam coisas, Sarah, sobre o Caldwell, sobre como ele tratava a primeira esposa." Um calafrio me percorreu. "Que coisas, Caleb?" Ele desviou o olhar, a mandíbula tensa. "Coisas ruins. Que ele é cruel quando bebe. Que a primeira esposa não morreu só por azar no parto. Que ela..." Ele parou, incapaz de continuar, mas as palavras não ditas pairavam entre nós, pesadas como chumbo. "Eu estou bem." Menti, forçando um sorriso. "Ele me trata bem. Tenho coisas boas." Gesticulei vagamente para meu vestido caro, para o colar de pérolas que Amos me dera quando soube que eu estava grávida. Um presente que parecia mais uma algema. Caleb não se deixou enganar. Seus olhos, tão parecidos com os meus, viam a menina assustada por trás da fachada. "Você não precisa ficar aqui, Sarah. Tenho um plano. Posso te tirar daqui. Conheço um cara com um carro. Ele pode te levar até a estação de ônibus em Birmingham. Tenho dinheiro para uma passagem para Nashville. Nossa prima lá disse que você pode ficar com ela até arrumar trabalho. Você é inteligente, Sarah. Pode ser secretária, trabalhar numa loja." Por um momento, a esperança brilhou em meu peito, brilhante e perigosa, roubando meu fôlego. Mas então a realidade voltou, fria e dura. Coloquei a mão no meu ventre, ainda plano sob o vestido. "Estou esperando um filho, Caleb." Seus olhos se arregalaram, descendo para onde minha mão repousava. Mais motivo para sair agora, antes que... Sua voz foi cortada por um grito agudo. "Sra. Caldwell!" A Sra. Langley avançava pelo gramado, o rosto uma máscara de fúria, 2 jardineiros atrás dela como guardas de prisão. "Vá!" sussurrei, empurrando Caleb para o muro. "Vá agora!" "Eu volto", ele prometeu, apertando minhas mãos. "Vou encontrar um jeito de te ajudar, Sarah, juro." E então ele sumiu, escalando o muro e desaparecendo na mata além, me deixando para enfrentar a ira da Sra. Langley. A punição veio rápido e severa. Quando Amos voltou de uma viagem de negócios a Birmingham naquela noite, a Sra. Langley não perdeu tempo em contar sobre minha transgressão.
Fui chamada ao seu escritório, o mesmo cômodo escuro onde ele me fizera queimar meus pertences. O cheiro de fumaça de charuto e couro enchia o ar, sufocante. Você me decepcionou, Sarah Jane, ele disse, sem levantar os olhos do livro de contabilidade à sua frente. A senhora Langley me informou que você teve um visitante não autorizado hoje. Minhas mãos tremiam, mas as cruzei com força diante de mim. Era meu irmão, senhor. Não vejo minha família há meses. Sua família, ele repetiu, finalmente me encarando. Seus olhos eram frios, calculistas. Você parece ter esquecido, senhora Caldwell, que eu sou sua família agora. Esse filho que você carrega é sua família. Aquelas pessoas de onde você veio. Elas te venderam para mim por $20 e a promessa de apagar as dívidas na minha loja. Suas palavras eram como golpes físicos. Eu sabia da verdade, mas ouvi-la dita tão cruamente fez minha garganta se fechar de vergonha e raiva. Você está proibida de sair da casa sem escolta, ele continuou. Nada de passeios no jardim, nada de sentar na varanda. Você fica dentro, onde posso garantir que está segura. Segura. Como se sua preocupação fosse por mim, e não por sua posse. E se aquele menino, ou qualquer um da sua gente aparecer de novo, vou mandar prendê-los por invasão. Fui claro? Assenti, sem confiar na minha voz. Bom, agora venha cá. O que veio depois foi uma demonstração de posse, uma lembrança de que meu corpo pertencia a ele por lei e por ato. Fechei-me em um canto silencioso da minha mente, onde escondia pedaços de mim mesma desde o dia em que cheguei. Quando terminou, ele me dispensou como se fosse uma criada que trouxe seu café. 2 dias depois, comecei a sentir dores. Um incômodo nas costas se transformou em uma agonia que envolvia meu ventre, dobrando-me ao subir as escadas. À noite, os lençóis estavam manchados de vermelho e o rosto contraído da senhora Langley confirmou o que eu já sabia: o bebê se fora. A perda daquele filho, por mais que tivesse sido concebido em circunstâncias que eu nunca escolheria, me deixou vazia. Era a única coisa naquela casa que era verdadeiramente minha, e até isso me foi tirado. Mas algo mudou dentro de mim. A visita de Caleb plantara uma semente, uma possibilidade de outra vida além daquelas paredes. E Elisa, a criada, começou a me ajudar em segredo. Ela deixava jornais e revistas no meu quarto, com anúncios de empregos em Nashville, operadoras de telefone, secretárias, trabalhos que ofereciam treinamento e moradia. Cada pedaço de papel era um ato de rebeldia, um risco que poderia custar o emprego dela. Uma noite, ela me entregou uma página rasgada de uma revista com um anúncio circulado a lápis. Procura-se mulheres jovens para operadoras de telefone. Treinamento fornecido. Alojamento disponível. Southern Belle, Nashville, Tennessee. Meu coração disparou. Nashville, onde Caleb dissera que nossa prima vivia. Seria possível? Poderia realmente escapar? A raiva que queimava em mim, contra Amos, contra a senhora Langley, contra minha tia Clara, contra meu pai que me vendeu, contra minha mãe que ficou em silêncio, tornou-se uma chama que não apagava. Eu não podia mais ser apenas uma vítima. Precisava lutar, precisava planejar. Verifiquei o calendário na escrivaninha de Amos enquanto limpava seus livros. Uma das poucas tarefas que me eram permitidas, como uma demonstração de devoção de esposa. Ele estaria em Montgomery por 3 dias na semana seguinte, em reuniões com autoridades estaduais. 3 dias. Tempo suficiente para chegar a Nashville, se eu conseguisse sair da casa e chegar à rodoviária a 24 quilômetros de distância. Elisa e eu traçamos um plano, sussurrado em fragmentos enquanto ela me ajudava a me vestir ou trazia o chá da tarde. O irmão dela, Jonah, fazia entregas de vegetais para a cozinha. Ele poderia me levar até a estação de ônibus em Birmingham. Mas eu precisava de dinheiro. Na noite anterior à viagem de Amos, enquanto ele dormia após uma bebedeira pesada,
Rastejei até seu escritório. A gaveta não estava trancada. Por que estaria, se sua esposa nunca ia a lugar algum? Peguei $60, o suficiente para uma passagem e alguns dias de comida. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei algumas moedas, o som do metal contra a madeira congelando meu sangue. Mas Amos não se mexeu e voltei para a cama, os dólares roubados queimando em meu bolso. Na manhã da partida dele, ajudei a fazer suas malas, as mãos firmes, apesar do coração disparado. Ele mal me olhou enquanto dava suas instruções habituais à Sra. Langley. O que eu deveria comer, quando deveria descansar, quais cômodos precisavam de atenção. Quero tudo em perfeita ordem quando voltar, ele disse, ajustando o chapéu no espelho do vestíbulo. Você está muito pálida ultimamente, Sarah Jane. Ponha um pouco de cor nas bochechas. Seu beijo na minha testa foi mecânico, mais posse do que afeto. Enquanto o carro se afastava pela entrada de Cascalho, não acenei. Não sentiria falta daquele lugar, daquela vida, daquela gaiola disfarçada de luxo. O dia passou em uma preparação cuidadosa. À meia-noite, Jonah chegaria com uma entrega de vegetais, uma cobertura para minha fuga. Empacotei apenas o que podia carregar: 2 vestidos, roupas íntimas, uma escova de cabelo, o colar de pérolas que Amos me dera. Eu o venderia em Nashville, usaria o dinheiro para recomeçar. Escrevi uma carta também, sabendo que enfureceria Amos, mas precisava deixar palavras para trás, para deixar claro que eu escolhia ir embora. Amos, escrevi, quando você ler isso, estarei longe. Não me procure, não sou sua propriedade e não morrerei nesta casa. Selei a carta e a deixei no travesseiro dele. Que ele a encontrasse quando voltasse, quando eu já estivesse a quilômetros de distância, fora de seu alcance. Se minha história até agora tocou você, se a injustiça que sofri te encheu de raiva, por favor, deixe um nos comentários para mostrar que está comigo. E se puder, curta este vídeo e se inscreva no canal. Sua apoio garante que histórias como a minha, verdades dolorosas que carreguei por décadas, sejam ouvidas. Vamos juntos dar voz às mulheres que sofreram em silêncio, para que nenhuma outra menina passe pelo que passei. A noite da minha fuga da mansão de Amos Caldwell era um borrão de chuva e medo, mas também a primeira centelha de esperança que senti em quase um ano. Eu, Sarah Jane Whittaker, uma menina de 15 anos, estava prestes a desafiar o homem que me comprara como se eu fosse uma mercadoria, o homem que me tratara como menos que humana. A raiva que queimava em meu peito contra Amos, contra a Sra. Langley, contra minha tia Clara, contra meu pai que me vendeu e minha mãe que ficou calada, era o combustível que me mantinha de pé. Cada passo que eu dava em direção à liberdade era um grito contra a injustiça que tentara me destruir. Mas o caminho para escapar daquela gaiola dourada estava cheio de perigos, e cada segundo parecia carregar a ameaça de ser arrastada de volta para aquele pesadelo. À meia-noite, enquanto a chuva batia no telhado da mansão, desci as escadas com cuidado, evitando o terceiro degrau que sempre rangia. A casa estava imersa em sombras, o tic-tac do relógio de pêndulo no vestíbulo ecoando como um aviso. Minha pequena mala, contendo 2 vestidos, roupas íntimas, uma escova de cabelo e o colar de pérolas que planejava vender, parecia pesar uma tonelada em minhas mãos. Na cozinha, Elisa, a criada que arriscara tudo para me ajudar, esperava com o rosto tenso de ansiedade. Ele está aqui, ela sussurrou, apontando para a porta dos fundos. Lá fora, perto do galpão do jardineiro. Obrigada, eu disse, minha voz tremendo com gratidão. Por tudo. Ela pressionou um pequeno pacote em minhas mãos. Sanduíches para a viagem. E então algo mais. Um pequeno crucifixo de prata. Para proteção. Ela murmurou. Abracei-a com força. Essa mulher que mal me conhecia, mas que arriscara seu sustento por mim.
Então, saí correndo pela porta dos fundos, mergulhando na noite encharcada. O galpão do jardineiro era uma silhueta escura na borda dos jardins formais, quase invisível sob a cortina de chuva. Corri em sua direção, os sapatos chapinhando na lama, o casaco já encharcado. Um homem estava ao lado de uma caminhonete velha, com a gola levantada contra o tempo. "Senhora Caldwell", ele chamou, a voz abafada. "Sim", respondi ofegante, alcançando-o. "Você é o irmão da Eliza?" Ele assentiu, pegando minha mala e jogando-a na caçamba da caminhonete. "Jonah, entre rápido. Precisamos estar na estrada antes que alguém note." Subi no banco do passageiro, o vinil frio e rachado sob minhas pernas. A caminhonete cheirava a terra, tabaco e algo doce. Talvez liberdade. Jonah ligou o motor, o ronco parecendo ensurdecedor na quietude da noite. "Mantenha a cabeça baixa até sairmos da propriedade", ele avisou, engatando a marcha. "Por precaução." Deslizei no assento, o coração batendo contra as costelas, enquanto sacolegávamos pela estrada de serviço que levava ao portão traseiro. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada respingo nas poças soava como um trovão em meus ouvidos. Meu coração disparou quando ouvi um latido distante, os cães de guarda de Amos, e então uma luz brilhou ao longe, vinda da direção da casa. "Jonah", sussurrei, o pânico subindo. "Alguém está vindo." Ele olhou pelo retrovisor, o rosto tenso. "Um dos jardineiros deve estar fazendo a ronda." Ele acelerou, a caminhonete chacoalhando violentamente na estrada de terra. "Fique abaixada, Sarah. Não se mexa." A luz se aproximava e ouvi um grito. "Quem está aí?" Enquanto o feixe de uma lanterna varria a caçamba da caminhonete. Meu corpo inteiro tremia, o medo de ser pega me sufocando. Se o jardineiro alertasse a Sra. Langley, se Amos descobrisse minha fuga antes que eu chegasse à rodoviária, tudo estaria perdido. Mas Jonah manteve a calma, virando bruscamente para o portão traseiro, que se abriu com um rangido. "Estamos fora", ele murmurou, enquanto a caminhonete acelerava na estrada do condado. Olhei para trás, vendo a mansão de Amos desaparecer na chuva e na escuridão, suas colunas brancas brilhando como fantasmas. Por quase um ano, aquela casa fora minha prisão. Agora, enquanto ela se afastava, senti algo se abrir em meu peito, uma promessa de liberdade, frágil, mas real. "Você está bem, senhorita?" Jonah perguntou, me olhando enquanto virávamos para a rodovia principal. Percebi que estava chorando, lágrimas silenciosas se misturando com a chuva em meu rosto. "Sim", respondi, e pela primeira vez em muito tempo quis dizer isso. "Acho que sim." A rodoviária de Birmingham era um oásis florescente na noite, quase vazia àquela hora, exceto por alguns viajantes sonolentos e um atendente entediado. Jonah ficou até que eu comprasse minha passagem, uma viagem só de ida para Nashville, saindo às 2h15 da manhã. "Tem certeza de que vai ficar bem?" ele perguntou, olhando desconfiado para a estação quase deserta. "Eliza me mataria se algo acontecesse com você." "Vou ficar bem", assegurei, tentando soar confiante. "Obrigada por tudo. Diga a Eliza que..." Não consegui terminar, as palavras presas na garganta. Jonah assentiu, entendendo sem precisar de mais. "Boa sorte, Sarah Jane", ele disse, e partiu. Por 1h30, sentei-me rigidamente em um banco de plástico, a mala agarrada ao peito, sobressaltando-me a cada som. Cada vez que a porta da estação abria, meu coração parava, temendo que fosse Amos ou um de seus homens vindo me arrastar de volta. Mas ninguém veio. Às 2h15, o ônibus chegou, um monstro prateado com Nashville iluminado na placa. Embarquei com pernas trêmulas, encontrei um assento no meio e pressionei o rosto na janela enquanto o motorista ligava o motor.
Quando o ônibus deixou Birmingham e o Alabama para trás, expirei completamente pela primeira vez em quase um ano. Eu tinha 15 anos, sozinha, com $60 roubados e um colar de pérolas, mas estava livre. O ônibus rugia pela noite, as palhetas do limpador batendo um ritmo constante contra a chuva. Ao meu redor, outros passageiros dormiam ou olhavam em silêncio pelas janelas, seus rostos cansados refletidos no vidro. Ninguém prestava atenção em uma garota viajando sozinha. Uma das poucas bênçãos de ser invisível. Perto da fronteira com o Tennessee, quando o amanhecer começou a clarear o céu a leste, a exaustão finalmente me venceu. Sonhei com árvores de carvalho, riachos e os rostos risonhos das minhas irmãs. Acordei com o anúncio do motorista. Estávamos chegando a Nashville. Endireitei-me, alisando meu vestido amarrotado, tentando arrumar o cabelo com dedos que ainda tremiam. Em poucos minutos, desceria naquela cidade desconhecida, sem plano, além de encontrar o escritório da Southern Bell e torcer para que contratassem uma garota sem experiência ou referências. O medo revirava meu estômago, mas sob ele havia algo mais forte: determinação. Eu escapara de uma sentença de vida, como a noiva criança de Amos Caldwell. O que viesse a seguir seria nos meus termos. O terminal de Nashville era um caos de viajantes matutinos. Agarrei minha mala com força, sobrecarregada pelo barulho e movimento após meses de quietude forçada na mansão. Por um momento, considerei voltar para o ônibus, para o demônio que conhecia. Então imaginei o rosto de Amos ao encontrar minha carta, sua raiva, seu orgulho ferido, sua determinação de recuperar sua propriedade. Não havia volta. Apenas para frente, um passo de cada vez. Aproximei-me de um balcão de informações, onde uma mulher de meia idade, com olhos gentis e cabelo grisalho, trabalhava. "Com licença, senhora", disse meu sotaque do Alabama soando forte. "Pode me dizer como encontrar o escritório da Southern Bell? Vim por causa de um emprego." Ela me avaliou, notando meu vestido amarrotado, meu corpo magro, as olheiras. Algo em seu olhar suavizou. "Procurando emprego na companhia telefônica? É? 3 quarteirões naquela direção, prédio grande com portas azuis. Não tem como errar." Ela hesitou, então acrescentou: "As entrevistas começam às 9, querida. Você parece precisar de um café da manhã antes." Meu estômago roncou, e ela sorriu. "Tem uma lanchonete na esquina. Diga a Marlene que Beth mandou você. Ela pode saber de quartos para alugar se precisar." A lanchonete era quente, com o cheiro de café e bacon fritando. Sentei-me no balcão, pedi ovos e torradas e perguntei por Marlene. A garçonete, uma loira oxigenada com batom vermelho e olhos vividos, assentiu. "Sou eu, querida. Beth mandou você, né? Procurando trabalho, ou quarto, ou os dois?" "Os dois", admiti. "Quero tentar na companhia telefônica, mas preciso de um lugar para ficar." Marlene me considerou. "Minha prima Helen tem uma pensão para moças. Lugar limpo, bairro decente, preço justo. Nada de homens além do saguão, toque de recolher rígido. Serve para você?" Parecia o paraíso. "Sim, senhora, perfeito." Ela anotou um endereço e me disse para procurar Helen. Comi meu café da manhã lentamente, saboreando cada mordida de comida de verdade, tão diferente dos pratos sofisticados da mansão. A lanchonete enchia com clientes matinais, trabalhadores de escritório, caminhoneiros, senhoras fazendo compras. Pessoas normais, vivendo vidas normais. Talvez eu pudesse ser uma delas. Às 8h30, caminhei os 3 quarteirões até o escritório da Southern Bell. O prédio era imenso, com janelas altas que intimidavam meus olhos de interior. Parei na calçada, olhando para cima, o medo momentaneamente superando a determinação. O que eu estava fazendo ali? Quem eu pensava que era, achando que poderia recomeçar assim? Então, lembrei de Caleb na árvore de carvalho, dizendo que eu era inteligente, que podia ser secretária ou trabalhar numa loja. Meu irmão acreditara em mim quando eu mesma não conseguia.
Respirando fundo, endireitei os ombros e subi os degraus até as portas azuis. Dentro, o saguão era um frenesi de atividade. Mulheres jovens em uniformes idênticos, telefones tocando, máquinas de escrever clicando. Aproximei-me da recepção, onde uma mulher de rosto sério, com uma placa que a identificava como Sra. Ellison, estava sentada. "Posso ajudar?" ela perguntou, sem levantar os olhos. "Sim, senhora!" respondi, forçando a voz a não tremer. A história de Sarah Jane Whittaker, uma jovem de 14 anos forçada a casar com um homem cruel e abusivo, é mais do que um relato de sofrimento. É um testemunho poderoso de coragem, resistência e a busca incansável pela liberdade. Como uma brasileira que vive em um país onde a luta por direitos e dignidade é parte da nossa essência, a trajetória de Sarah ressoa profundamente, evocando uma mistura de indignação, empatia e inspiração. Sua jornada, marcada por traições familiares, violência e uma fuga arriscada, nos ensina lições valiosas que podem ser aplicadas em nossas vidas, refletindo valores que nós, brasileiros, celebramos: a garra, a solidariedade e a esperança de construir um futuro melhor, mesmo diante das maiores adversidades. O primeiro impacto ao ouvir a história de Sarah é a raiva visceral contra as injustiças que ela enfrentou. Ser vendida pelo próprio pai por $20, traída pela tia Clara, silenciada pela mãe e humilhada por um homem como Amos Caldwell é algo que ferve o sangue. No Brasil, onde a família é o pilar central da nossa cultura, a traição de pessoas próximas corta como uma faca. A dor de Sarah, ao ser arrancada de sua infância, forçada a abandonar seus sonhos de subir em árvores de carvalho e imaginar um futuro em Nashville, reflete a violência de ter a liberdade roubada. Essa indignação nos lembra que, em nossas vidas, devemos estar atentos às injustiças ao nosso redor, sejam elas em nossas famílias, comunidades ou sociedade. A lição aqui é clara. Nunca devemos ficar calados diante do sofrimento alheio. Como brasileiros, que carregamos a paixão por lutar pelo que é justo, podemos nos inspirar em Sarah para defender aqueles que não têm voz, seja apoiando amigos em situações difíceis ou denunciando abusos em nossa comunidade. A coragem de Sarah é outro ponto que toca profundamente. Sua fuga da mansão de Amos, com apenas $60 roubados e um colar de pérolas, é um ato de bravura que ressoa com o espírito brasileiro de dar um jeito. No Brasil, enfrentamos desafios diários, sejam econômicos, sociais ou pessoais, com criatividade e determinação. Sarah, ao planejar sua fuga com a ajuda de Elisa e Jonah, nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Ela enfrentou o risco de ser pega, de ser punida, de ficar sem nada em uma cidade desconhecida. Essa determinação nos inspira a enfrentar nossos próprios medos. Seja mudando de cidade por um emprego melhor, saindo de um relacionamento tóxico ou lutando por nossos sonhos, a história de Sarah nos lembra que o primeiro passo, por mais assustador que seja, é o que abre as portas para a transformação. No Brasil, onde muitas vezes precisamos batalhar para conquistar nossos objetivos, essa lição é um chamado para nunca desistir, mesmo quando o caminho parece impossível. Outro aspecto marcante da história é a solidariedade que Sarah encontrou em estranhos. Eliza, a criada que arriscou seu emprego para ajudá-la, Jonah, que a levou até a rodoviária, Betty, a recepcionista que a orientou em Nashville, e Marlene, que a conectou a uma pensão segura. Essas pessoas foram anjos em seu caminho. No Brasil, a solidariedade é um valor que pulsa em nossas comunidades, desde o vizinho que empresta uma xícara de açúcar até o amigo que oferece um sofá em tempos difíceis. A história de Sarah nos ensina a valorizar e praticar essa generosidade. Muitas vezes,
Um pequeno gesto, uma palavra de encorajamento, uma ajuda prática pode mudar a vida de alguém. Ela também nos desafia a sermos como Elisa, que mesmo em uma posição vulnerável, escolheu ajudar. Em nossas vidas, podemos aplicar isso sendo mais atentos às necessidades dos outros, oferecendo apoio sem esperar nada em troca, como fazemos nas rodas de samba ou nas festas de bairro, onde todos contribuem para o bem comum. A história de Sarah Jane Whittaker, uma jovem de 14 anos forçada a casar com um homem cruel e abusivo, é mais do que um relato de sofrimento. É um testemunho poderoso de coragem, resistência e a busca incansável pela liberdade. Como uma brasileira que vive em um país onde a luta por direitos e dignidade é parte da nossa essência, a trajetória de Sarah ressoa profundamente, evocando uma mistura de indignação, empatia e inspiração. Sua jornada, marcada por traições familiares, violência e uma fuga arriscada, nos ensina lições valiosas que podem ser aplicadas em nossas vidas, refletindo valores que nós, brasileiros, celebramos: a garra, a solidariedade e a esperança de construir um futuro melhor, mesmo diante das maiores adversidades. O primeiro impacto ao ouvir a história de Sarah é a raiva visceral contra as injustiças que ela enfrentou. Ser vendida pelo próprio pai por $20, traída pela tia Clara, silenciada pela mãe e humilhada por um homem como Amos Caldwell é algo que ferve o sangue. No Brasil, onde a família é o pilar central da nossa cultura, a traição de pessoas próximas corta como uma faca. A dor de Sarah ao ser arrancada de sua infância, forçada a abandonar seus sonhos de subir em árvores de carvalho e imaginar um futuro em Nashville, reflete a violência de ter a liberdade roubada. Essa indignação nos lembra que, em nossas vidas, devemos estar atentos às injustiças ao nosso redor, sejam elas em nossas famílias, comunidades ou sociedade. A lição aqui é clara. Nunca devemos ficar calados diante do sofrimento alheio. Como brasileiros que carregamos a paixão por lutar pelo que é justo, podemos nos inspirar em Sarah para defender aqueles que não têm voz, seja apoiando amigos em situações difíceis ou denunciando abusos em nossa comunidade. Podemos ser a voz que grita por justiça, como fazemos em nossas manifestações ou nas conversas acaloradas nas praças e bares. A coragem de Sarah é outro ponto que toca profundamente. Sua fuga da mansão de Amos, com apenas $60 roubados e um colar de pérolas, é um ato de bravura que ressoa com o espírito brasileiro de dar um jeito. No Brasil, enfrentamos desafios diários, sejam econômicos, sociais ou pessoais, com criatividade e determinação. Sarah, ao planejar sua fuga com a ajuda de Elisa e Jonah, nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Ela enfrentou o risco de ser pega, de ser punida, de ficar sem nada em uma cidade desconhecida. Essa determinação nos inspira a enfrentar nossos próprios medos. Seja mudando de cidade por um emprego melhor, saindo de um relacionamento tóxico ou lutando por nossos sonhos, a história de Sarah nos lembra que o primeiro passo, por mais assustador que seja, é o que abre as portas para a transformação. No Brasil, onde muitas vezes precisamos batalhar para conquistar nossos objetivos, essa lição é um chamado para nunca desistir, mesmo quando o caminho parece impossível. Assim como Sarah, podemos encontrar força em nossa resiliência, como fazemos ao enfrentar filas intermináveis ou crises com um sorriso teimoso no rosto. Outro aspecto marcante da história é a solidariedade que Sarah encontrou em estranhos. Eliza, a criada que arriscou seu emprego para ajudá-la. Jonah, que a levou até a rodoviária. Betty, a recepcionista que a orientou em Nashville. E Marlene, que a conectou a uma pensão segura. Essas pessoas foram anjos em seu caminho. No Brasil, a solidariedade é um valor que pulsa em nossas comunidades.
desde o vizinho que empresta uma xícara de açúcar até o amigo que oferece um sofá em tempos difíceis. A história de Sara nos ensina a valorizar e praticar essa generosidade. Muitas vezes, um pequeno gesto, uma palavra de encorajamento, uma ajuda prática pode mudar a vida de alguém. Ela também nos desafia a sermos como Elisa, que mesmo em uma posição vulnerável, escolheu ajudar. Em nossas vidas, podemos aplicar isso sendo mais atentos às necessidades dos outros, oferecendo apoio sem esperar nada em troca, como fazemos nas rodas de samba ou nas festas de bairro, onde todos contribuem para o bem comum. Ser solidário é construir laços, é criar redes de apoio que sustentam nossas comunidades, como as feiras livres ou os mutirões que transformam nossas cidades. Além disso, a história de Sara nos ensina sobre a importância de recuperar a própria identidade. Após anos sendo chamada de Senhora Caldwell, um nome que representava sua prisão, ela voltou a ser Sarah Jane Whittaker, uma mulher que construiu sua vida com suas próprias mãos. No Brasil, onde muitos de nós lutamos para afirmar nossa identidade, seja contra preconceitos, desigualdades ou expectativas sociais, essa lição é poderosa. Sara nos mostra que mesmo após traumas profundos, é possível reconstruir quem somos. Ela estudou, trabalhou, conquistou seu espaço como funcionária da Southern Bell e mais tarde, como mãe e esposa, por escolha própria. Essa jornada nos inspira a buscar nossa autenticidade, a lutar por nossos sonhos e a não deixar que as circunstâncias nos definam. Como brasileiros, que celebramos a diversidade e a força de nossas raízes, podemos aprender com Sara a honrar nossa história, mesmo as partes dolorosas, e usá-las como alicerce para um futuro melhor. Por fim, a história de Sara nos lembra que a cura é um processo, não um destino. Mesmo após escapar, ela carregava cicatrizes, pesadelos, desconfianças, memórias que voltavam com um simples som ou cheiro. No entanto, ela seguiu em frente, passo a passo, construindo uma vida de significado. No Brasil, onde enfrentamos desafios coletivos e pessoais com resiliência, essa lição é um lembrete de que a cura leva tempo, mas é possível. Podemos aplicar isso perdoando a nós mesmos por momentos de fraqueza, buscando apoio em amigos ou profissionais e celebrando pequenas vitórias, como fazemos quando superamos uma crise com um churrasco entre amigos ou uma roda de conversa. Sara nos ensina que mesmo após a dor, há espaço para alegria, amor e propósito. Se a história de Sarah Jane tocou seu coração, se a injustiça que ela enfrentou te encheu de raiva ou sua coragem te inspirou, por favor, deixe um nos comentários para mostrar que está conosco, que sua voz se une à nossa para gritar contra o silenciamento de mulheres como ela. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para que mais pessoas ouçam essas histórias que precisam ser contadas. Juntos, podemos garantir que nenhuma garota passe pelo que Sara passou sem apoio, sem esperança, sem uma chance de liberdade. Sua interação faz toda a diferença. Vamos espalhar essa mensagem de força e resistência.